Ô Dora, o presidente do Senado falando agora, a gente continua acompanhando a sessão ao vivo aqui na Jovem Pan. Permitiu a apreciação dos nomes para a Instituição Fiscal Independente, para a Agência Nacional de Mineração, para o Conselho Nacional de Justiça, para o Conselho Nacional do Ministério Público, na data de ontem para as embaixadas e também a apreciação do defensor público da União e do ministro do Supremo Tribunal Federal e agora do Procurador-Geral da República. Cumprimos a nossa missão constitucional. Quero cumprimentar também os presidentes das comissões permanentes das casas, os relatores das matérias, na pessoa do relator, senador Everton, que relatou a indicação do nosso colega de Senado e hoje guindado ao Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino. Portanto, a saudação dessa presidência e os agradecimentos a todos os senadores e senadoras e as suas respectivas assessorias também, que colaboraram muito com esse trabalho longo que tivemos. Nosso cumprimento também ao presidente Davi Alcolumbre pela condução do trabalho na Comissão de Constituição e Justiça, na longa reunião hoje da CCJ do Senado Federal, muito bem conduzida pelo presidente Davi Alcolumbre. Senhor presidente, nós estamos aguardando a senadora Daniela Ribeiro e assim que a senadora Daniela Ribeiro votar, nós vamos encerrar a votação e na sequência do encerramento dessa votação, nós vamos encerrar a sessão. Com a palavra, o senador Wellington Dias. Presidente, eu quero aqui primeiro parabenizar Vivemos aqui hoje um momento de democracia, mas também um momento Pois é, falta histórico. apenas uma senadora para completar o quórum para a sequência dessa votação. E o que chama a atenção é que o próprio presidente do Senado já fez os agradecimentos antes mesmo da votação de Paulo Gonet para o Supremo. Agradeceu ao presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, falando agora o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, até a última senadora entrar no plenário para a sequência dessa votação. E última votação, depois de uma longa jornada na CCJ, 10 horas pelo menos, e a gente volta em instantes, assim, com a votação de Paulo Gonet, mas a gente segue com as informações do nosso repórter André Anelli. A gente falava agora há pouco da aprovação da LDO. André, as últimas informações, como é que foi feita essa aprovação na Comissão Mista de Orçamento? André. Pois é, Tiago, como você adiantou, agora há pouco então foi aprovado o parecer da Lei de Diretrizes Orçamentárias na Comissão Mista de Orçamento. Esse texto mantém a meta de déficit fiscal zero nas contas públicas e prevê cerca de 48 bilhões de reais em emendas parlamentares, sendo 37 bilhões de pagamento obrigatório. As emendas de comissão, no valor de 11 bilhões de reais, foram retiradas do calendário obrigatório de empenhos. Mas o relator, o deputado federal Danilo Forte, deixou no texto que as emendas de comissão só vão poder ser contingenciadas no limite proporcional ao que for cortado das demais despesas discricionárias do governo federal. O parlamentar manteve também aquela limitação de 23 bilhões de reais como volume que pode ser bloqueado de despesas do orçamento no ano que vem. A Comissão Mista de Orçamento também aprovou que vão ficar de fora dos cálculos da meta fiscal cerca de 5 bilhões de reais em verbas de estatais direcionadas ao PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Já a verba destinada ao Sistema S, que inclui aí SEBRAE, SENAI, SENAR, também entraria nas contas do arcabouço fiscal, mas ficou de fora. Com essa aprovação, com esses detalhes todos, então, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse parecer aprovado na Comissão Mista de Orçamento, agora o texto vai ser encaminhado para análise em sessão do Congresso. E a reunião conjunta, então, de deputados e senadores analisando esse texto deve ser na semana que vem, se esse calendário não sofrer novas alterações. Tiago. É isso, André Anelli falando sobre essa aprovação, no caso da LDO, que tinha que ter sido aprovada no meio do ano. Bom, eu vou passar a palavra para os nossos comentaristas para a gente falar um pouco sobre a LDO, mas claro, estamos na expectativa, a qualquer momento eu posso interrompê-los para votação no plenário. Aliás, é já.
Aprovação, nesse momento, análise ainda do nome de Paulo Gonet. Acompanhe. Não, 11 senadores, uma abstenção. Está aprovada a indicação do senhor Paulo Gustavo Gonet Branco para exercer o cargo de Procurador-Geral da República. Será feita a devida comunicação à Presidência da República. A presidência informa às senadoras e aos senadores que está convocada a sessão conjunta do Congresso Nacional para amanhã, quinta-feira, às 10 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade desta sessão, a presidência declara o seu encerramento. Muito obrigado. Bom, então a aprovação do nome de Paulo Gonet para a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Daqui a pouquinho a gente confirma o número, né, a votação, mas foi uma votação mais ampla em relação a Flávio Dino. E Dora Kramer, começando por você, a análise então desse dia importante no Congresso Nacional, a votação na CCJ e agora sim a aprovação dos 2 nomes no plenário. Pois é, ficamos devendo por enquanto os números, né? A votação de quanto foi. Posso passar os números Gonet. aqui? Já tenho aqui. 65 votos a favor, 11 contrários e uma abstenção. Então, 65 votos a favor, 11 contrários e uma abstenção. E só lembrando que a votação, no caso de Flávio Dino, 47 sim, 31 não e 2 abstenções, no total 80 parlamentares. A votação de Paulo Gonet foi mais expressiva, mais ampla. Conforme a gente já previa, todo mundo previa, né? Olha, foi um dia, se a gente analisar o dia, assim, foi um dia de boas notícias para o governo, né? Porque os 2 nomes aprovados, do Flávio Dino teve um trabalho intenso, a LDO aprovada, agora está faltando o orçamento, propriamente dito, né? A lei orçamentária, e teve também, você citou aí anteriormente, a queda de juros de 0,5% que o Copom reduziu. Então, é um dia de notícias boas e o Congresso, nessa correria, nesse esforço concentrado, realmente está conseguindo dar conta do recado, embora ainda falta reforma tributária, falta o ICMS, enfim, votação de vetos, mas, de modo geral, está caminhando para um fechamento de ano razoável para o governo. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a redução dos juros aqui no Brasil, também a super quarta, com o economista Gustavo Araújo, que já está conosco. Guarda só mais um pouquinho, Gustavo. E a gente fala com o Vilela. Pensando agora, são 2 indicações para a sua área, a área da Justiça, o Supremo e a PGR. Qual deve ser a relação entre o PGR e o Supremo, agora com essa configuração completa, porque estava sem um ministro já há muitos meses? Olha, Thiago, primeiramente é muito importante você ter o chefe do Ministério Público, não apenas o interino, mas alguém que efetivamente esteja na condução do posto, e também você ter 11 ministros do Supremo dentro de uma realidade onde existe um número muito grande de processos que tramitam pelo Supremo Tribunal Federal. Do ponto de vista técnico, os 2 têm características completamente diferentes. Gonet, ele tem um perfil muito mais técnico, transita por uma diversidade de setores, não é à toa, foi agraciado com uma votação tão expressiva. Flávio Dino, por outro lado, ele tem esse perfil político. E o que ele faz com que a sociedade, de uma forma geral, o meio jurídico, o meio político, fique na expectativa de como será a sua atuação, como será a mudança de chave. Ele que já foi juiz, foi político e agora volta para a magistratura.